Vamos abrir o Evangelho de Mateus 21. O Evangelho de Mateus 21. Mateus 21. A partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Diz a filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouvis o que estás dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e criança de peito tirasse perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém. Oremos. Nosso Deus, aqui estamos para ouvir a Tua palavra, a Sua explicação, mas somos conhecedores que o homem é apenas um instrumento. Quem ensina é o Espírito Santo. É o outro Consolador que foi enviado no lugar de Cristo e que guia a igreja. Que Ele lembre da igreja na terra onde eles estão reunidos para nos guiar a toda a verdade e nos lembrar e nos fazer andar no caminho da verdade. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no Velho Testamento há 3 ofícios que aparecem: rei, sacerdote e profeta. Vocês vão encontrar muitas vezes referência a rei, sacerdote e profeta. Nenhum personagem do Antigo Testamento incorporou esses 3 ofícios. Por exemplo, Davi, ele era o quê? Rei.
mas ele não era sacerdote, mas era profeta. Ele tinha dois ofícios, ele era profeta, ele era rei. Jeremias também, ele era um sacerdote, mas não era rei, mas era um profeta. Tinha dois ofícios. Porém, nesta passagem aqui, nós encontramos os três ofícios de Cristo, muito claramente. Dois são expressamente ditos, né? A multidão gritava: este é o profeta Jesus de Nazaré. Ele também é chamado de rei, porque eles dizem é o filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão da promessa de Deus que alguém da família de Davi entraria no reino. E o terceiro, não usa-se essa expressão porque os judeus não aguardavam um substituto para Arão, para os descendentes de Arão. Mas ele é aquele que o reverendo Cândido sempre frisa, é descendente de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele age aqui no templo fazendo funções que são específicas dos levitas sacerdotes. Então vamos tratar nesses versículos sobre os ofícios de Cristo, que são três. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Então veja, em primeiro lugar, Jesus é o profeta da igreja de Deus. Observe no versículo 1 como ele tem uma característica que não é a principal do profeta. O pessoal pensa que muito profeta é para adivinhar o futuro. Não. O profeta transmitia a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Mas alguns profetas manifestavam o poder de prever o futuro, seja distante ou próximo, como está aqui. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que aí está adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Então ele prevê o futuro próximo, diz que eles vão encontrar. Inclusive, é possível que alguém vá questionar porque eles estão pegando o jumentinho, e eles deveriam dizer porque o Senhor precisa dele. E eles então deixariam levar o jumentinho. E no versículo 10, então diz: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Vieram a ele, versículo 14, vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Às vezes os profetas manifestavam poder curador, né? E Jesus aqui, então, tinha a palavra e tinha os milagres. Jesus, como profeta, revela à igreja de Deus o que deve fazer. Ele se dirigiu aos discípulos e faça isso. Não, às vezes a gente confunde os ofícios de Cristo porque aparentemente parece que quem ordena é rei. E de fato é verdade. Mas os profetas às vezes tinham uma revelação e uma ordem específica para dar ao povo. Ele dá essa ordem aos discípulos de pegarem a jumentinha e trazerem a jumentinha. Moisés é que fala isso. Moisés, quando ali na entrada da divisa do Jordão, né, ele profetizou dizendo: suscitar-te-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, e em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então aqui a gente vê duas características do profeta semelhante a Moisés em Jesus. Moisés falou as palavras do Senhor para o povo, e Jesus falou as palavras do Pai para o povo. Moisés operou prodígios e maravilhas ali no deserto. Jesus operou prodígios e maravilhas.
Então, essa profecia do profeta de Deuteronômio 18 cumpre-se plenamente no Senhor Jesus Cristo. Jesus, como profeta, revela à igreja de Deus as coisas que devem acontecer. Aqui, no caso, aquele futuro próximo da jumenta. Mas quando você vai a Apocalipse, diz assim o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, Jesus, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então vejam o processo revelacional. O Pai revela ao Filho, o Filho revela ao anjo, o anjo revela João e João revela a igreja. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ele revelou à sua igreja o que brevemente deve acontecer. Jesus, como profeta, revela que Deus usa instrumentos para concretizar sua vontade. A gente vê por essa passagem que Jesus usou os discípulos, usou os animais, usou os donos, porque cederam esses animais. Na passagem anterior que eu li sobre o Apocalipse, ele usa os anjos comunicam a João e João comunica a sua palavra. Veja uma grande cadeia de instrumentos usada por Deus. Diz a palavra em Hebreus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ali no Velho Testamento, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi o próprio Jesus que anunciou o Evangelho. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então vejam como Deus fala conosco. Deus fala conosco através de vários instrumentos, usando a palavra e o seu espírito e os instrumentos humanos. Se alguém não se submeter, Jesus como profeta confirmou com sinais a sua autenticidade como profeta. O Velho Testamento diz: o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Então, se você compara Jesus com Moisés, você vai ver que ele possui as mesmas características. Se alguém não se submeter ao profeta Jesus, vai perecer eternamente. Diz o profeta Ezequiel: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então o próprio Jesus disse: olha, morrereis nos vossos pecados, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Cuidado, irmãos, cuidado com os falsos profetas. Eles são contra Cristo, irão diminuir sua pessoa e obra. Nós já temos um profeta.
O nosso profeta é Jesus, não temos outro. Então ele diz: olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Quem não aceita Jesus, o profeta, vai correr atrás dos profetas falsos, né? Cuidado com os falsos profetas, porque querem tomar o lugar de Cristo em seu coração. Eles querem ocupar o lugar que é de Jesus. E o nosso coração já está ocupado pelo Senhor Jesus Cristo. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo. Então esse é o primeiro ofício de Cristo. Quem é o profeta da igreja? Jesus. Não é Maomé, não é o pastor Paulo, nem outro qualquer. Jesus é o profeta da igreja. E ele fala pela sua palavra e pelo seu espírito. Os ofícios de Cristo. 2. Jesus é o rei da igreja de Deus. Aí no versículo 1 diz, né, de Betfagé, vou ler a partir do 2. E de aldeia, que aí está, adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Leamos o 4 juntos. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendia as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam, vamos dizer: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. É o rei entrando, não como se vocês já viram quando um governador, um presidente passa, os batedores que vão na frente abrindo o caminho, é uma coisa bonita vendo esses passando. Pois bem, Jesus era muito humilde e entrou de uma maneira bem simples, né? As pessoas botando as suas vestes, os ramos ali. Então a gente aprende aqui, o nosso rei Jesus, está desligado esse... Acho que ele quebrou, não foi? Olha aí. Estava desligado mesmo. Ei, povo friento. O rei Jesus eterno, o nosso rei Jesus eterno, voluntariamente escolheu um caminho simples do que um caminho de ostentação. Imagine, todo governador quer ser recebido, quer viver num palácio. Jesus, ele preferiu entrar de maneira humilde. Para vocês terem uma ideia, o jumentinho é um instrumento, né, de animal de carga. Como é que um rei vai montar num animal de carga? O rei vinha num cavalo branco, bonito, vistoso, mas Jesus não veio num carrão, veio num Fusca, num carrinho velho, né? Lembre que o nosso Senhor Jesus, apesar de ser grande, ele diz: aprendei de mim. E sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso
para a vossa alma. Às vezes a gente não vê nem na igreja. A minha roupa já é conhecida por todos, até ela vai sozinha para a igreja. Oh Deus, a humildade do Senhor Jesus Cristo, Ele sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, não se privou de entrar numa jumentinha, né? O Rei dos reis se submeteu plenamente à palavra de Deus, permitindo que ela se cumprisse em sua vida. Ele permitiu que aquela palavra profética se realizasse. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que lhe comer? É aquele diálogo posterior a Jesus e a mulher samaritana. Jesus ofereceu comida, os discípulos estavam oferecendo comida a Jesus. Aí Jesus disse assim para eles: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, ainda que seja uma coisa humilhante, entrar na cidade num burrinho. Eu vou entrar no burrinho porque eu quero fazer a vontade do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? O reino e o rei do reino de Deus nesta vida não será de visível aparência, mas de amor, de doutrina cristã e de ética do reino de Deus. Às vezes a gente pensa que o reino de Deus vem com aparência linda, vistosa. Não, ele vem com aparência tão humilde que a gente pode desprezar. Ele diz: eu sei, diz o apóstolo Paulo, e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andais segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Jesus morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pode estar ausente a beleza externa, mas havendo paz, havendo justiça, havendo alegria, ali está o reino de Deus. O Rei Jesus é o único salvador do seu povo, e a ele devemos suplicar que nos salve de nossos adversários, porque ele dizia: Hosana. A palavra Hosana significa: te suplicamos, salva-nos. É competência, é serviço do rei salvar o seu povo, tomar conta do seu povo. E eles estão pedindo: Jesus, salve-nos, salve dos nossos adversários. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Eles estavam invocando o nome do Senhor Jesus. O Rei Jesus é o filho de Davi prometido, que vai reinar para sempre sobre o seu povo. Lembrem quando o anjo tem um contato com Maria. Mas o anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Rei Jesus deve ser adorado pelo seu povo, que foi resgatado e abençoado por ele. O povo clamava e adorava a Jesus naquela caminhada. Irmãos, quando foi tomado o livro, né? O cordeiro diz assim: e quando tomou o livro,
os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todo mundo no céu está adorando o Rei Jesus. É nosso dever adorar o nosso Salvador, o nosso Rei. Falar da pessoa e obra de Jesus em favor do seu povo é uma maneira de glorificarmos o Rei dos Reis. Eu preciso dizer aos outros que Ele operou maravilha na minha vida. A vinda do Rei é um ato de Deus Pai para abençoar seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Irmãos, o terceiro ofício de Cristo. Jesus é o sacerdote da igreja de Deus. Vejam aí no versículo 12. Vamos ler. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, e também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Versículo 14, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Meus irmãos, quem foi designado para o ofício de cuidar do templo, da liturgia, foram os descendentes de Arão, que são chamados sacerdotes. Mas os levitas cuidavam de levar o templo móvel nas costas, os utensílios e tal. Com a construção do templo, eles ficaram responsáveis, como seriam os diáconos hoje. Eles cuidavam da área de culto para que houvesse organização. Mas o que é que está vendo aqui? Competia a eles fazer com que todas as áreas do templo fossem destinadas para adoração. Esse pátio, onde está tendo essa feira, é o pátio dos gentios, dos que não eram judeus, que vinham de longe para adorar a Deus. Agora vocês podem imaginar, o cidadão está ali fazendo as suas orações, mas do lado dele tem uma feira livre, vendendo animais próprios para o sacrifício, moedas próprias para botar no gasofilaço. Quem dá mais? Quem dá mais? Como é que o cara podia orar naquele lugar? Como é que o cara podia adorar a Deus se havia feira? A pergunta é, quem permitiu fazer aquela feira no lugar de culto? Os levitas e sacerdotes. Os que deveriam cuidar para que o lugar de culto fosse culto, eles autorizaram fazer aquilo. Aí Jesus está fazendo o que eles deveriam fazer. Ele veio e espalhou aquelas mesas e as moedas e fez uma zoada ali no templo, né? E ele diz assim, está escrito, vamos ler o versículo 13, porque ele fez isso. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Era competência dos levitas e sacerdotes cuidarem do templo e da ordem litúrgica, mas nos dias de Jesus eles negligenciaram seus deveres. Há muito tempo atrás eles começaram a negligenciar os deveres. O povo no tempo de Malaquias não estava querendo dar dízimo e oferta. Aí o que é que eles estavam fazendo? Qualquer tipo de oferta que fosse dada a Deus, eles recebiam. Vocês sabem por quê? Porque uma parte pequena era queimada e outra parte era deles. Então, eles aceitavam qualquer oferta. Diz, o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome.
Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Lembre que o sacrifício de animais e também a farinha, o azeite, era um tipo de comida oferecida ao Senhor. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ou apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais da oferta nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas e para que não acendesse debalde o fogo no meu altar. Então o que é que está acontecendo? O ofertante mesquinho já não queria dar mesmo, mas disse: vou dar uma oferta ao Senhor. Pegava lá um animal cego e dava. O sacerdote deveria dizer: não, esse animal aqui não pode ser oferecido ao Senhor, porque ele é o rei dos reis. Mas eles queriam o benefício do animal. Então tá certo, já não estão dando oferta mesmo, qualquer oferta serve. Não se importa. Aí eles pegavam o animal e ofereciam a Deus. Aí Deus disse: é isso que vocês estão me oferecendo? Eu sou digno de receber essas coisas? Jesus, então, como sacerdote, remove as impurezas que havia no templo físico de Deus, produzidas pelos sacerdotes levitas e o povo de maneira geral. Nós falamos recentemente em Oséias, quando o rei Ezequias chama os sacerdotes. Presta atenção, vou ler. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia. É isso que Jesus está fazendo lá no templo, tirando toda a porcaria do templo, porque ele tem poder para limpar a casa do Senhor. Jesus, como sacerdote, censura o uso incorreto do templo do Senhor. Isso não é para ser feito na casa do Senhor. Não pode fazer da casa do Senhor comércio. Todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membro de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, eram os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica o pecado da imoralidade peca contra o seu próprio corpo. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que o templo é o nosso corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Então ele reprova quando a gente usa o nosso corpo de maneira indevida, especial aqui na prostituição. Jesus, como sacerdote poderoso, restaurou a saúde de muitos. Quando alguém ficava doente, por exemplo, lepra, e ficava curado, ele ia ao sacerdote, o sacerdote não curava. O sacerdote declarava se ele estava limpo ou não. Esses doentes foram a Jesus, mas Jesus só não declarou, Jesus os curou para a glória de Deus. Eles estavam enfermos e Jesus os curou, né?
sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, não devemos abrigar no coração e nem nas ações o que nos pode tornar impuros aos olhos de Deus. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Através da confissão e do abandono de pecados, nós abriremos a porta para Deus fazer uma limpeza em nossa vida. Se a nossa vida, que é templo do Espírito, está sujo, fale com Ele. Porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A oração deve então ser usada constantemente através da nossa vida. Ele falou acerca da casa do Senhor, dizendo que essa casa é casa de quê? De oração. Então, cada uma aqui deveria ser uma casa de oração. Se é uma das coisas que você tem de fazer na vida, é orar, porque você é a casa da oração de Deus. Você é com Jesus, povo de sacerdócio universal. Finalizando, os ofícios de Cristo. As autoridades judaicas, os teólogos, não reconheceram os ofícios de Cristo. Não reconheceram ele como um sacerdote, como um rei e nem como um profeta. Vejam aí no 15. Leamos o 15 e 16. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que eles te estão dizendo? Responderam-lhe Jesus, sim, nunca leste, da boca de pequeninos e crianças de peito, tirasse o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia. Aqui são os teólogos que conheciam o Velho Testamento. Se você lembrar, no Mateus, ele é rei. E eles vão denunciar Jesus como um falso rei. Ele diz que ele não é um verdadeiro profeta. Ele é um mentiroso. É um embusteiro. Ele é mentiroso. Diz que vai ressuscitar, tomar aqueles cuidados lá. Os líderes que conheciam as Escrituras não o reconheceram como um profeta, sacerdote e rei. Mas as pessoas simples confessavam os seus ofícios. Bartimeu, o cego. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A mulher cirofenícia, que tinha uma menina doente. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O doutor não reconhece, mas os simples reconheciam a Jesus como filho, como rei, como sacerdote, como profeta. A mulher samaritana, quando o Senhor disse, vai buscar o teu marido, né? Você lembra? Aí depois que tem aquele diálogo, ela diz, bem, o Senhor é profeta? O Senhor é profeta porque o Senhor está me anunciando tudo da minha vida? Os líderes não reconheceram. No dia seguinte, Mateus 27, que é o dia depois da preparação, reuniram os principais sacerdotes, os fariseus, e dirigiram-se a Pilatos. Estou no 63. 27, 63. Disseram-lhe, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, olha como eles chamam Jesus, daquele mentiroso, enquanto vivia, disse que depois de 3 dias, o quê? Olha, os incrédulos ouviram e ficaram com medo da ressurreição dele. Lembra que os discípulos não acreditaram nisso, mas eles ficaram com medo. Vejam, ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não suceda que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Então eles estavam se protegendo, e eles depois vão confirmar isso aqui, né? Então eles não aceitavam Jesus de hipótese nenhuma.
Os líderes religiosos amavam o poder e o elogio dos cargos e não desejavam perder para o verdadeiro descendente de Davi. Porque naqueles dias não tinha nenhum filho de Davi reinando, só aquela cúpula dos 70. Agora aparece o filho de Davi e diz: nós vamos perder nosso cargo, vamos perder a nossa boquinha. Então é melhor que um homem todo morra pela nação de que toda a nação seja destruída. Vejam aí no João 12, 42, já está no fim da nossa mensagem, mas vejam 12, 42 e 43. Quem leu, leia comigo. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles sabiam que ele é, mas eles dizem: não, eu prefiro o tesouro da terra do que o tesouro do céu. Muitos do povo confessavam o nome de Jesus, mas divorciado da fé na palavra de Deus. João diz que assim, muitos creram em Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Alguns confessaram por interesse pessoal, porque iriam ganhar algum tipo de benefício. Lembre que alguém queria seguir Jesus? Aí Jesus cortou logo ele: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então havia um interesse por detrás, por seguir a Jesus, fama, glória, né? Outros confessam a Jesus, mas faziam parte do maligno e se tornariam falsos profetas, distorcendo a mensagem e tirando vantagem financeira dos ignorantes. Sim, muitos estão do lado de Jesus porque querem explorar o povo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, na igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Meus irmãos, quais são os ofícios de Cristo? Jesus é o rei da igreja, Jesus é o profeta da igreja, Jesus é o sacerdote da igreja. Você não precisa mais de sacerdote, você não precisa mais de profeta, você não precisa mais de rei. Jesus é o seu rei, é o seu sacerdote, é o seu profeta. Se contente com ele. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Senhor, oramos mais uma vez por Gabriela, 22, vai operar, Senhor, e a igreja pede a cura da tua filha. É a sua vontade que será realizada, mas é desejo nosso ver a tua filha curada, Deus. Também ver curado Nestor, daquela enfermidade de 40 anos, Deus, que ele tem. Quando extraiu um dente, nunca mais ficou normal. Oh Deus, opera maravilhas na vida dele, Senhor Deus, para a glória. Lembra também da sogra de Emanuel, a Ilela na cama, dê consolo, conforto a ela. Dê conforto também a Edinha, oh Deus, lá de Ibatuba, oh Deus, console a tua filha. Ela está desenganada, oh Deus. Mas o Senhor é poderoso para dar alívio às dores, até curar, Senhor, se eu desejar. Mas pedimos, dê graça à tua filha, manifesta a sua misericórdia, o poder do Senhor na vida dela para a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, por esse dia, por essa adoração que fizemos pela manhã e pela noite. Recebe como aroma suave. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
sentar, é encerrado.